Então, olá para todos que estão participando hoje da nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre o mês de março e a campanha da saúde renal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicóloga, neuropsicóloga. Eu tenho especialização na área da saúde hospitalar. Jéssica, então se apresenta um pouquinho para quem não te conhece, fala um pouco de você, do porquê, inclusive, eu fiz essa escolha, né, da gente conversar. Sim. Então, muito obrigada, Juliana, pelo convite de participar dessa live, né? Você vem acompanhando aí o seu Instagram e os outros projetos que você está fazendo. E a ideia até justamente do convite para mim é por ter passado já por uma experiência teórica e prática nesta área, né? Como psicóloga, tanto que o enfoque aqui da nossa conversa, ela é pela psicologia, atravessada, né, tanto pela prática quanto pelos conhecimentos teóricos da psicologia, dos termos de saúde. E sim, eu tenho uma experiência de uns 5 anos, né, na atuação com renais crônicos. E aí também, recentemente, defendi meu doutorado, que era essa mesma temática, chamada Imaginário Envelhecimento, a experiência do adoecimento com pacientes renais crônicos na perspectiva da psicologia analítica. Então, está bem fresco na memória, né, o assunto, justamente por ter acontecido bem recentemente a minha defesa, que foi em dezembro. Olha só, recente mesmo. E a gente fala do porquê, né, dessa campanha. O que significa psiconefrologia, o que significa a campanha, o Março Vermelho. Ah, ótimo. Todos os anos existe uma temática sobre a campanha do Dia Mundial do Rim, né? Já teve saúde da mulher, o tema da obesidade em crianças, né? Então, até quando eu atuava na área, isso ainda acontece, né? É feito uma série de intervenções para a comunidade, para que esse tema seja sensibilizado, as pessoas possam se conscientizar, né? Qual é o impacto da obesidade, por que as mulheres sofrem com a doença renal, e hoje, né, falando sobre a saúde dos rins, o exame da creatinina. Então, existe essa área do conhecimento que prevê que é uma doença que cada vez mais ela tem afetado as pessoas, né? E por isso, a psicologia, como uma atuação da área da psicologia da saúde, ela participa desse processo, até por entender que o homem ele é um ser integral. Ele é bio, psico, social e espiritual. Então, uma doença crônica que vai afetar os rins, ela vai afetar também a saúde mental, a qualidade de vida, o sentimento de bem-estar dessa pessoa. Então, a psiconefrologia é essa área de conhecimento e atuação do psicólogo da saúde, que vai trabalhar, intervir, estudar pacientes com doença renal. E essa doença renal, ela pode ser uma doença renal que está se iniciando, né? A gente chama isso de tratamento conservador, até para estágios em que vai exigir que o paciente faça uma hemodiálise, uma diálise peritoneal e também o transplante. Então, todos esses tratamentos renais, eles exigem uma complexidade do cuidado, né? Não só pela psicologia, mas por toda uma equipe multiprofissional. E aí a psicologia, ela também entra aqui para poder entender, né, qual que é o impacto da doença renal na saúde mental dessas pessoas. E a gente fala muito, e eu falo isso em alguns atendimentos, né, de que a gente não fala, por exemplo, de doença, e que estar doente muitas vezes é associado com morte, né? Então, como é que funciona desde o diagnóstico? O que você percebe quando os pacientes recebem essa notícia, por exemplo, né, de que estão ali com alguma questão renal? Uma pergunta muito boa, Juliana.
Então, veja, como você falou, né? As doenças crônicas, eu acho que o primeiro ponto é, de modo geral, é difícil de entender o conceito de doenças crônicas. A gente diz uma asma é uma doença crônica, né? Uma enxaqueca, ela é uma doença crônica. Então, quando a gente está dizendo que você possui uma doença crônica, isso já é um impacto. Até porque a gente tem uma fantasia do que é um ser saudável. Então, ao longo, né, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, a gente vai se envolvendo com uma série de atividades e que possam nos dar essa percepção que a gente é um ser saudável e que a gente consegue valorizar, né, a nossa vida, o nosso corpo. E aí a gente tem práticas relacionadas a isso também, de alimentação, de exercícios. E aí quando você descobre que você tem uma doença crônica, isso é um impacto, é quase que um sentimento de traição, assim, mas como assim, né? Eu estou doente, tenho uma doença que vai exigir um cuidado a longo prazo, não são doenças curáveis, né? São doenças que têm tratamento, elas são lentas e progressivas, então você tem a doença, né? E essa doença vai fazer parte da sua vida, essa doença é uma parte sua. E isso exige já desde o diagnóstico essa consciência, assim. Primeiro, o que é ser, né, esse ser saudável? Porque você pode, sim, ter uma doença, muitas doenças crônicas, inclusive, a asma, a doença renal, uma doença cardiovascular, e ainda assim você poder fazer o seu exercício, executar o seu trabalho, se relacionar afetivamente, sexualmente. Então, esse diagnóstico, ele, se você puder acompanhar, e daí tem também outras discussões que poderiam entrar aqui, né, sobre essa ideia da saúde, mas aí no diagnóstico, pensando na doença renal, quando você acaba descobrindo ela no estágio um pouco mais avançado, a recomendação é o tratamento da hemodiálise, né? E acho que isso é muito chocante para quem escuta, que a hemodiálise é o tratamento para a tua vida toda. Até aí ainda você não sabe como funciona. Então você tem uma ideia, talvez as pessoas até pesquisem, mas quando você entra numa sala de hemodiálise, eu acho que as pessoas têm aí um sentimento de muito impacto, como você falou. E aí, até ainda assim, nos primeiros meses, a gente vê que as pessoas ainda estão entendendo, e como as fases do luto diz, a gente via muito pessoas em negação. Não, eu vou melhorar, vai dar certo, eu vou fazer um tratamento. E aí, quando não acontece, né, ou seja, você está fazendo tudo o que você pode, mesmo assim, a tua função renal, ela é muito baixa, você precisa continuar na hemodiálise, aí as pessoas começam a ter mudanças no comportamento, no sentimento, na forma como vai enxergar o mundo, muitas vezes, né, para um escopo mais depressivo, já achando que a vida não tem mais nada para ser explorado, e aí que isso precisa, de fato, de uma intervenção da equipe, da psicologia, para que a gente possa fazer essas novas adaptações. A gente chama de mudanças de estilo de vida, de organização de rotina, para que a pessoa possa inserir na vida dela outras coisas que tenham sentido para a hemodiálise, né? Porque senão, se for só a hemodiálise realmente o tema de vida dela, vai faltar coisa, vai faltar algo que anime ela para que ela possa dar conta do tratamento, psicologicamente falando, principalmente. Então eu vejo muito isso, né? São fases, né? Isso, por isso que a gente fala que acontece diante de qualquer notícia ou diagnóstico as fases do luto, que é a negação, a barganha, a raiva, e aí as consequências de tudo isso também. Então, é uma nova relação que ela começa a ter com o próprio corpo, né? Então, é nova mudança, é uma nova descoberta. Por quê? Como é que funciona a hemodiálise, por exemplo? Ela precisa ficar um período no hospital, dá em torno de 4 horas, né, Jéssica? Como é que funciona a hemodiálise? Conta um pouquinho pra gente. Ela é um pouco relativa, sim, Juliana, porque existem pacientes, por exemplo, depende muito de como está o funcionamento renal dele.
o seu médico avalia e aí ele vai definir, o seu nefrologista vai definir quantas horas que a pessoa vai ficar conectada à máquina, quantos dias da semana, né? Mas basicamente o que a gente de fato acaba encontrando como possibilidade de tratamento são 3 vezes a semana, em torno de 3 a 4 horas, né? Então quem faz uma hemodiálise na segunda, faz na quarta e faz na sexta, né? Quem faz na terça, faz na quinta e faz no sábado. Então é um dia grande da sua semana que você acaba direcionando para esse tratamento. E no outro dia, muitos pacientes, eles sentem um pós, né? O pós, após ida à hemodiálise. Então eles ficam cansados, às vezes dá um mal-estar. Então eles sentem que basicamente a semana toda foi para esse tratamento. Então, sim, né? Por isso que a equipe ela tem que estar atuante, a equipe multidisciplinar com os pacientes que vão chegando, justamente para que esses sintomas eles possam ser manejados e a pessoa possa sair bem, né, da sua sessão de hemodiálise para depois fazer as suas outras atividades. E aí, por isso que a gente fala também desse impacto no trabalho, porque, veja, a mudança que tem, a pessoa estava com uma rotina, trabalho, família, às vezes é até o provedor da família, inclusive, né? E aí você precisa mudar esse momento da rotina para fazer essas adaptações. E aí qual é o impacto financeiro que muitas vezes isso tem para a família, né? Como é que você percebe isso? Nossa, isso é uma discussão muito interessante, porque em muitas situações o paciente não pode mais trabalhar, porque ele às vezes tem reações, ele tem a doença renal, ele precisa fazer hemodiálise e além disso ele tem aqueles sintomas que eu falei para você que ele sente depois da hemodiálise. Então isso invalida a possibilidade dele poder trabalhar, às vezes inclusive no trabalho que ele está. E aí as pessoas começam, né, a se movimentar para que elas possam, ou uma aposentadoria por invalidez naquele momento, ou um benefício. E nesse momento precisa do serviço social, né, que o assistente social, ele senta com esse paciente, entende essa demanda, faz os encaminhamentos. A gente tem, né, no Brasil uma população que tem pouquíssimos acessos, né, que a renda familiar é muito baixa, então os artigos que falam de perfil de pacientes que fazem hemodiálise, a renda familiar é baixa, ou seja, são pessoas que vão ter muito impacto com a descoberta da doença renal e a necessidade de um tratamento como a hemodiálise por causa da ausência do trabalho, porque nem sempre essas pessoas contribuíram no INSS, ou o valor do benefício não é suficiente, porque eram pessoas que faziam várias outras atividades, e aí realmente, em muitas situações, essas pessoas precisam de amparos, né? Então, existem, né, por exemplo, aqui em Curitiba tem a Fundação Pró-Renal, as pessoas podem acessar os serviços, né, do seu bairro, né, o CRAS. Então, é necessário fazer o trabalho de rede, como a gente falou, e para isso é necessário o assistente social para ele entender essa demanda também e poder encaminhar a pessoa para que ela seja assistida, né? Uma pessoa que está passando fome, que tem necessidades, como a pirâmide de Maslow, né? Aquelas necessidades mais básicas, como é que ela vai dar conta de um tratamento tão complexo? Então, na minha experiência, a gente via muito isso, assim, né? Eu estava ali falando de cognição, de, né, sentimentos de ansiedade e depressão, e às vezes eu era interrompida por uma pergunta, assim, doutora, eu sei que isso que você está fazendo é muito importante. Estava eu, assim, com o meu instrumento de avaliação, mas eu estou muito preocupado com o que eu vou fazer com o meu benefício, né? Como é que eu vou fazer para sobreviver? Será que você pode me ajudar? Tem algum lugar que eu posso ir? E nessa hora eu me desmanchava, porque a gente chega, né, com toda uma preparação teórica de entender
né, esses impactos da doença renal na cognição, por exemplo, mas aí eu estou falando de uma coisa muito mais básica, que é a base daquela pessoa para poder suportar todos os outros pontos que virão. E aí a gente parava, não, tem razão, vamos ver isso para você primeiro, depois eu volto. E é por isso que eu nunca entendi o meu trabalho ali como só da psicologia, né? Porque eu, de fato, me deparava com situações que exigiam, né, os meus colegas, né, minha equipe multiprofissional do meu lado. E eu também tinha muitas dúvidas, né? Não sabia assim, olha, caramba, pessoas que tinham muitas comorbidades e moravam sozinhos. Então aí eu ficava pensando, nunca essa pessoa dá conta, né, da sua casa, do seu né, das atividades de em casa. Então eu ficava sempre muito preocupada com a pessoa na sua integralidade. É impactante, né? Não sei se como é que você se sente escutando isso, Juliana? Sim, e eu, embora não tenha ficado muito tempo em hospital, porque eu tive contato com o hospital da criança, né, o Pequeno Príncipe, e o hospital Zilda do idoso. Então, são realidades diferentes. Mas ainda assim, por exemplo, por eu ter a bagagem mais clínica, a gente recebe, às vezes, até para avaliação neuropsicológica. Porque, como fica hospitalizada e eu atendi uma criança em específico, né? Queria saber qual que era o impacto, como é que estava esse desenvolvimento cognitivo, até para, junto com a escola, muitas vezes, fazer algumas intervenções, né? Então, nesse caso de mudança, de restrições, ele já não podia brincar mais como antes, ele já não poderia ir para a escola como antes. Então, quais as adaptações, qual a forma de ensino para essa criança, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de estar doente, de saúde, não tem restrição em relação a qual idade que afeta. A gente sabe que pode afetar criança, pode, né, adulto, idoso, mulher, homem. Então, quem são essas pessoas? Por isso que a própria campanha diz, né, estar preparado para os desafios inesperados. Né? Justamente como lida com essa situação de que tem limitação, a gente sabe, dentro do hospital, por exemplo, tem uma quantidade de água que é possível ingerir, igual essa criança em específico, inclusive maçã. Ela não poderia comer muitas, porque a própria maçã tem uma quantidade de água, né? E aí tem que ficar monitorando. O que eu me deparava também era do apoio familiar, ao mesmo tempo que é importante, que precisa ter uma psicoeducação. Você falou, inclusive, de pesquisa, né? Então, como que funciona a pesquisa? A gente precisa também estar atento a essa forma de pesquisa. Por quê? Qual é o site, qual é a fonte que eu pesquiso? Porque tudo isso influencia no tratamento. Então, se eu mais tendo uma percepção mais catastrófica, porque a gente sabe o quanto influencia, né, no tratamento, no desenvolvimento. Então, é site seguro? Então, o que eu sei da doença em si? Então, o quanto influencia, inclusive, para essas adaptações que muitas vezes é preciso ser feito. Então, quando a gente fala do apoio familiar, muitas vezes a família entra num conflito. Por quê? Tem a restrição de quantidade de água. Mas vamos pensar lá, é uma criança, puxa, está chorando, que quer água. Também outra situação, a família acabava burlando as regras, não tendo, né, essa consciência de que poderia prejudicar a criança, no caso. Eu não sei se você já viu, já lidou também com essas situações no hospital, Jéssica. Muito! Acho que a gente brinca, né? Toda vez que a gente tem uma proibição, você não pode fazer tal coisa, né? Aí que aquilo fica interessante. Ou seja, né, quando a pessoa tem diabetes, muitos são enlouquecidos por doce, coisas doces, né? Por massas, e é sempre um desafio fazer esse controle. A questão da pressão alta, né? O sal, tem que fazer o controle do sal, mas eu gosto muito de costela, gosto daquele sal. Tudo tem muito sal, né? Principalmente os industrializados. E na doença renal, as pessoas que estavam no tratamento, elas tinham muita sede,
né? Até eu lembro que um paciente brincava comigo e dizia: Jéssica, eu nunca gostei de tomar água, mas só porque agora não dá, eu tenho muita sede e eu não sei como fazer, né? Então, realmente, assim, sabe, para cada paciente é feito um cálculo de quanto que ele pode ingerir de água, né? Então, não é que não pode, mas ele tem que obedecer ali, entender, na verdade, obedecer não, entender que ele tem um limite que ele precisa, porque como você mencionou, todos os alimentos também têm um pouco de água, né? E isso aí entra na conta toda. E a pessoa precisa administrar isso. Eu acho que essa ideia de administrar o quanto que você pode ingerir de alguns alimentos que tem potássio, né? Que tem fósforo, que tem água, que não vão te fazer muito bem. Porque, para além da questão renal, eles podem afetar outros órgãos do seu corpo. Isso vai prejudicar a sua qualidade de vida. E a pessoa ela já está muito mal, porque eu vou até falar mais da esfera psicológica, ela está mal porque ela está nesse tratamento crônico, que ela já teve muitos impactos na sua vida, né? Então já saiu do trabalho, às vezes teve problemas familiares, está com dificuldades financeiras, e aí ela não pode nem comer o que ela gosta. Aí muitos me diziam isso assim: olha, eu sei que me faz mal, não deveria estar fazendo isso, mas é a minha única fonte de prazer. Então eu preciso desse alimento, né? Eu preciso fazer isso. E aí a gente chama, né, as faltas no tratamento, o ganho de peso interdialítico, como nós chamamos, e toda essa aderência ao tratamento é um dos motivos pelo qual o psicólogo é chamado, porque fica um impasse, assim, né? Aquilo que o paciente acredita que é importante para ele, que é o seu prazer alimentar, e aquilo que realmente vai trazer a longo prazo mais qualidade de vida para ele. Então, assim, não tem uma resposta. A gente estuda cada caso, muitas vezes os próprios médicos, eles, né, precisam entender melhor até que ponto que eu vou liberar algo para que ele fique melhor, para colher algo no futuro. Então é feita uma conversa, né? A gente trabalha, como eu já falei, muito juntos para poder trabalhar essas demandas específicas de cada pessoa, né? O tratamento sozinho ele não vai funcionar, porque as pessoas elas têm demandas diferentes, histórias alimentares diferentes, né? E a comida é uma coisa que para muitas pessoas é muito importante. Tem memórias afetivas ali. E a proibição dela é proibir uma parte importante da sua vida. Por isso que eu acho que é um grande desafio, principalmente assim, esse cuidado com a alimentação, com ingestão de bebidas alcoólicas, com água, refrigerante, que é uma coisa tão, né, do dia a dia. Você abre a tua geladeira, você pega um refrigerante, você toma uma água, você não pode. E era interessante, assim, que até trazer uma curiosidade, que quando eu entrei, eu não tinha essa percepção, que às vezes pegava um copo de água enquanto as pessoas estavam entrando e ficava tomando, assim. E aí, até que uma vez a pessoa que me treinou ali, ela mencionou isso pra mim, falou: Jéssica, você já parou pra pensar que eles não podem tomar água, né? Então, né? E aí eu comecei a tomar esse cuidado, né? Inclusive de não ficar tomando água na frente deles, né? Porque para não gerar mais algum estressor aqui que não fosse necessário, né? Então era algo que eu levei para mim, né? Eu tentava me colocar muito assim no lugar deles, dessa complexidade do tratamento, para até gerir meu próprio comportamento quando eu estava atuando, né? Uhum. E a diferença que tem do homem para a mulher, a gente ouve muito algo do senso comum, né? Ah, não vou ir no médico porque quem procura acha. Como se, de fato, achar ou fosse definir ali ter ou não ter, né? Não ir definir se ter ou não ter algo. E tem essa diferença, você percebe, da mulher pro homem, porque eu vejo na minha prática clínica que para a mulher, até por conta do preventivo, de ginecologista, ela tem um pouco mais de contato, né, com o médico. Já os homens, a gente percebe essa resistência. Você sente isso também lá no hospital?
Sim, as próprias pesquisas mostram isso, né? Quando teve a campanha do Dia Mundial da Mulher, eu lembro que eu tinha lido umas pesquisas, pode ter mudado, que o diagnóstico era, de fato, era maior em mulheres. Então, existe justamente, né, todo um protocolo relacionado à saúde da mulher. Então, por causa da prevalência de câncer, né, o que precisa fazer o preventivo, nas gestações. Então, a mulher realmente ela está mais nos ambientes de saúde por causa da saúde da mulher, né, desse tema mais geral. Então, a grande questão das infecções de bexiga repetidas, elas acabam também desenvolvendo a doença renal muitas vezes e acabam descobrindo isso mais cedo e, portanto, tem mais possibilidades de tratamento. Mas aconteceu também, assim, tanto de homens e de mulheres, de chegarem no outro dia, passar mal no trabalho, assim, ter uma forte dor de cabeça. Isso é bem comum de escutar. Você vai para o hospital e o último médico te diz, você tem que sair daqui direto para hemodiálise. E aí, isso é uma facada, né? O sentimento que eles têm, assim, é uma facada, assim, no peito, porque é uma coisa que você não está esperando e é muito dolorido ouvir. E aí, como eu falei lá no começo, né? O sentimento de traição, o que está acontecendo comigo? Será que é isso mesmo? Acho que está errado, vou repetir o exame. E mais, assim, de fato, como a doença renal ela é silenciosa, porque nosso rim ele trabalha muito, né? É um par. E então, muitas vezes, quando a gente descobre, o problema já está bem instalado. Então, aí os tratamentos são mais agressivos por causa disso, né? Então, mas aí, daí, se a gente conseguisse ter esse trabalho preventivo, isso de tudo, né? Então, eu falo nas minhas aulas de saúde mental, Juliana, que não só das doenças, né, físicas, mas da própria depressão, se a gente for falar, né? Eu falo para meus alunos assim, o que a gente está fazendo hoje que poderia contribuir, que eu acho que é melhor essa palavra, poderia contribuir, porque a depressão também não é só algo do psicológico, ela também tem muita relação, né, com as questões sociopolíticas que a gente vive, culturais. Então, mas o que a gente faz hoje para nós, né, sobre esse nosso cuidado de saúde mental? Sobre exercícios, práticas espirituais, cuidado psicológico, cuidado familiar. Então, eu entendo que isso não é só uma falha que a gente tem, às vezes, em algumas políticas públicas para fazer rastreio, né, dessas doenças crônicas já, né, na atenção primária, mas isso também acontece com as doenças psicológicas, porque tem toda uma relação, né, como a gente está no mundo hoje, né, daí a gente iria recorrer aos filósofos, né, para explicar as questões da subjetividade do neoliberalismo, para poder falar o quanto a gente é realmente muito impactado e acaba focando muito em algumas coisas da vida, que uma delas é o trabalho. Então, a minha pesquisa de doutorado com idosos mostrou isso, né, que muitos pacientes, eles passaram a vida focados no trabalho. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um remédio para poder ficar melhor, para poder dar aula mais tarde. Pô, mas deu de novo essa dor de cabeça. E às vezes, quando a gente percebe, tomou 30 dias do mês um comprimido para dor de cabeça e não conseguiu parar para ir lá no médico para ver, mas por que eu tô tomando tanto remédio assim, né? Então eu sinto muito isso, que a gente acaba direcionando a nossa atenção, nosso interesse em alguns pontos da nossa vida, que pode até ser, às vezes, afetivo, mas apareceu mais a questão do trabalho, e os outros pontos, eles acabam ficando menos investidos, né? E aí isso acaba com o tempo surgindo como uma demanda para ser de certa forma pensada e com intervenção. Eu falo muito nos atendimentos da clínica, né, de que não deixar para observar a crise, mas é uma tendência, somente quando estiver na crise. A gente ouve muito, né? Eu vou no psicólogo só quando eu já fui em todas as alternativas possíveis. Então, o quanto isso impacta também é observar os sinais. Eu falo em relação à ansiedade.
né? Ela demonstra ali no corpo. Quais são os sinais que a ansiedade vai apresentando no teu organismo para chegar na crise, de fato? Então, a gente fala muito desse cuidado. Hoje a gente ouve muito sobre inteligência emocional. O que é esse termo, né? Você justamente perceber como é que está o teu emocional, porque ele impacta ali na tomada de decisão, ele impacta na rotina, né? Então, por que isso vem sendo falado muito hoje, inclusive, né? Por exemplo, como é que eu vou ter repertório para passar por uma situação inesperada se de fato eu não estava olhando, né? Então a gente fala, às vezes o paciente ele já tem ali uma predisposição à depressão. Então, diante do impacto diagnóstico, o quanto isso pode agravar o quadro, né? Intensificar diante das situações, interferir no tratamento, nas relações. Você consegue ver isso na clínica, no hospital também, Jé? Sim, muito. Até vamos aproveitar, Ju, que nós estamos aqui conversando. Se o pessoal quiser mandar perguntas, né, sobre o que a gente foi falando aqui, até para quem entrou agora. Isso, né? E inclusive sorteio, eu deixei para falar um pouco mais no meio da live, porque tem um último post que eu fiz falando da live. Para participar do sorteio, vocês podem colocar hashtag participei, hashtag eu quero e comentar algum tema da live, como foi que você refletiu, o que você achou interessante da live. Não esqueça de apontar a hashtag. Tem depois. E aqui, talvez, né, acho que pode mandar as perguntas que a gente vai lendo, aqui você consegue também, né, Ju, fazer esse controle? Eu vi que entrou pessoas. Eu vi que entrou a Luke também, que eu também sei que ela trabalha na área renal. O doutor André, eu vi que entrou ali, que ele é da área de saúde também. Então, se vocês quiserem colocar suas contribuições ou perguntas, fiquem à vontade. Eu vejo, de fato, né, como eu venho falando, assim, Ju, que as doenças crônicas estão aí, né? As doenças crônicas, elas são divididas em transmissíveis e não transmissíveis, né? Então, as transmissíveis seria, por exemplo, o HIV. As não transmissíveis é o que a gente está falando das doenças crônicas. E uma vez até, eu acho que para nós psicólogos, às vezes as pessoas tentam colocar, assim, você pode fazer uma fala sobre avaliação bariátrica, por exemplo, né? Fazer uma fala. E a gente, quando vai pensar sobre a questão da avaliação bariátrica, é muito anterior a isso, né? Claro, dá para falar, sim. Mas e aí a gente tem que pensar assim, o que está por detrás disso, né? A gente tem que falar também, e aí entre as doenças crônicas que levam, às vezes, as pessoas a terem a obesidade, diabetes é uma delas, né? O estilo de vida, a obesidade como uma doença crônica também, em muitas situações. Então, eu entendo que quando a gente vai falar de uma doença como a doença renal crônica e como que ela vai impactando o diagnóstico, as relações familiares, as relações com o trabalho, eu sempre entendo que eu nunca consigo entender toda a sua... como é que isso impacta, né, na integralidade da pessoa que tem. Então, eu estudo bastante, né? Sempre estudei desde que eu entrei em 2015, né? Trabalhar com esse tema, muito mais no doutorado. Inclusive, quando eu fui fazer minha pesquisa em psicologia analítica, eu encontrei um artigo de um livro que falava sobre isso. Então, pouquíssimos materiais, até para embasar a minha intervenção dentro da psicologia analítica. Eu criei ali algumas reflexões muito novas, né? A minha tese acho que não está ainda disponível, mas quando ela estiver, depois eu posso, até se alguém tiver interesse, posso disponibilizar ela. A ideia é até fazer um livro que seja aberto, justamente por essas reflexões. Eu, inclusive, quis trabalhar com pessoas idosas com doença renal, porque eu entendo que elas poderiam falar um pouco desse antes e depois, né, do adoecimento. Então, meu público tem mais de 74 anos na minha tese.
Porque eu queria entender como que era ser antes e como que era esse depois. E o antes, o que eu encontrei eram pessoas muito ligadas ao trabalho. Tinham suas famílias, óbvio, né? Uma profissão, uma rotina. Mas, assim, as coisas, todas as conversas, era muito a gente no trabalho, né? Então, às vezes, se a gente for ver e parar para pensar, tudo que a gente fala com os nossos amigos, com as nossas famílias, às vezes é o ser profissional. Aquilo que aconteceu no trabalho, tudo. E daí você fica pensando, poxa, mas o que eu posso falar de um dia que eu tive, né, uma sensação espiritual diferente, eu fiz um programa, fui andar de moto, fui num parque, né? Ou fiz alguma coisa diferente para mim, me permiti, me autorizei a fazer uma coisa diferente. Então isso quase não aparece. Apareceu nos pacientes depois que eles adoeceram. E muitos acabaram ficando muito impactados. E aí perceberam que a vida ela pode não durar 80 anos, né? A vida talvez ela não dure 70 anos, talvez seja menos, ou talvez você tenha que viver com limitações. Opa, então agora eu vou querer me organizar melhor. Porque, Juliana, quando você descobre uma doença crônica, às vezes, você, por exemplo, se você faz o transplante, você é considerado apto a trabalhar. Então, às vezes, as pessoas não têm condições mesmo com o transplante, né? Porque também tem outras doenças, mas ela já não teria mais o direito, né? A permanecer com o benefício. E aí isso daí seria uma outra discussão, né? De trabalho, talvez, né? Até os advogados dessa área poderiam nos ajudar a pensar muito nisso, né? Era uma coisa interessante que a gente discutia com alguns pacientes. Mas é isso, né? Talvez eu não possa mais trabalhar tanto e nem naquela profissão que eu tinha, então eu preciso me reinventar. E a gente tem muita dificuldade, né? Tem um vídeo do Jung que ele diz assim, que a gente tem muita dificuldade pro novo. Tudo que é novo, a gente tem a tendência primeiro de rejeitar, e aí quando a gente vê que não, realmente a coisa não vai ser muito diferente, aí a gente começa a se organizar. Mas é muito isso, assim, eu acho que é uma dificuldade de a gente poder repensar e se reinventar, até porque a gente não foi educado para isso. O Jung tem um livro que é sobre o desenvolvimento da personalidade, ele fala sobre uma educação para a alma, né? Então, se a gente pensar a matriz do conhecimento nosso educacional, desde ali, né, da primeira infância, o que a gente encontra no ensino fundamental, no ensino médio, nas faculdades, poucas disciplinas, até se a gente for pensar no curso de psicologia, né, quantas vivências a gente fez, né? É muito teórico, é muito ligado àquilo que você tem que aprender, e realmente a gente fica muito racional. Por isso que eu falo, se a gente não tem uma educação para a alma, a gente não tem uma educação para algo maior, que é aquilo que a gente domina e que a gente tem conhecimento e consciência sobre ser. Então é difícil não ser o que você é, né? Então é uma discussão filosófica que renderia bastante, assim, né? Como não ser, né? Para ser outra coisa. Ou enfim, né? Fazer esses processos transformativos. E a gente pôde vivenciar muito na pandemia, né? Essa palavra de se reinventar, de lidar com essas variáveis. E o nosso trabalho, eu vejo também, de incentivar essa nova perspectiva do futuro, né? Porque muitas vezes, qual que é a perspectiva de futuro que se tem? E aí a gente fala dessa flexibilidade, de precisar fazer as adaptações, um conceito de, apesar da doença, né? Não a doença como um todo, mas de que é possível apesar dela, com ela, né? Eu falo muito isso em relação à própria ansiedade muitas vezes. Eu quero tirar a ansiedade. A ansiedade em um nível é importante, porque ela movimenta. Agora, quando que ela começa a ter presença, né? Então você não vai tirar ela, você aprende no processo psicoterapêutico ferramentas se dar de outra forma, ter novas perspectivas, mesmo com a ansiedade, né? Eu falo que à medida em que você vai se apropriando, ela não vai tendo a dimensão que tem.
a tendência é ir diminuindo, né? Eu concordo. Isso é interessante, porque às vezes até para você descobrir que você tem ansiedade, você começa com alguns pensamentos, como a gente chama, né, de intrusivos, depreciativos, muitas vezes, persistentes, acorda no meio da noite, e aí você fica pensando, né, o que está acontecendo comigo? E aí, como a ansiedade ela é uma coisa muito geral, você fica pensando assim, as pessoas, talvez elas falam de uma coisa muito maior, não sei o que é, vou no médico, pode ser um infarto. Então, até com a própria ansiedade, né, a gente fica em dúvida, será que eu tô ansioso? Será que eu tô com algum problema cardiovascular? Que cada vez mais, né, tem aparecido também em públicos mais jovens. E aí a gente fica nesse diálogo com o corpo até entender né, que às vezes ela está presente em vários contextos, que nem sempre a gente vai dar conta sozinho com as várias técnicas que existem. Então, às vezes a gente precisa de um psicólogo e além disso, de um psiquiatra para nos ajudar, né, para sentir melhor e aí para poder avançar no tratamento, para saber se essa ansiedade ela vai persistir, vai ser uma característica presente ou não, né? Então, eu acho que é um processo. E até falando sobre principalmente quando acontece em nós, né? Psicólogos. É uma coisa que você fala, nossa, eu estudei, né? Conheço DSM de ponta a ponta e não percebi que estava adoecendo. Então, e eu vejo que também, não só para nós, a gente tem esse impacto, mas para muitas pessoas que compartilham esse sentimento, né? Que eu acho que é de aceitar que sim, você tem uma comorbidade, você tem uma doença, e aí o que você vai fazer com isso, né? Isso. E qual é o caminho dali para frente, né? A gente fala que não tem... Você carrega uma bagagem, a história de vida, como você lidava com as situações que tinham algum impacto emocional, e aí diante dessa situação de hospital, principalmente, como é que conduz dali para frente? Que ferramentas que você pode utilizar, né? Sim. Porque a gente fala muito às vezes eu ouço, né? Mas eu vou ficar preso a uma máquina, eu não tenho mais liberdade, eu tenho que ficar aqui esse período no hospital, eu não tenho mais vida. Então é muito isso, né? De trazer uma nova perspectiva de como é que lida com essa nova situação, de que ainda é possível ter vida, né? De que ainda é possível ter prazer, ter lazer, na medida em que vai sendo feitas as adaptações, né? Eu acho que é um grande desafio. E como eu falei, né, às vezes você vai ser considerado apto a trabalhar, mas você sente que você não consegue dar conta de como era o seu antes. Então, uma coisa interessante que a gente observou, assim, né, da pandemia para cá, foi o home office. Acho que o home office aí surgiu com algumas novas propostas de trabalho. Então, eu entendo também que a qualidade de vida de uma pessoa que tem doença renal crônica e que faz a hemodiálise, principalmente, ela também precisa que as políticas de trabalho sejam repensadas, né? Novos modelos de trabalho, novos modelos de assistência, como a gente fala, né, do princípio de equidade, né? É um público que merece mais cuidado, mais atenção. Como é que é isso? Se é uma doença que está cada vez, né, aumentando mais pessoas entrando em hemodiálise, mais pessoas, né, tendo os diagnósticos. Que tipo de política pública, principalmente para a atenção primária, precisa ser adotado? Então eu, assim, gosto muito de trabalhar como psicóloga com esse entendimento do simbolismo da doença, mas eu até escrevi na minha tese, mas não é só sobre isso, né? Porque senão é muito fácil para mim, como pesquisadora e psicóloga, falar sobre isso quando alguém diz para mim assim, tem uma pessoa que me falou isso, eu achei muito legal. Eu estive morto
enquanto eu estava lá e agora eu estou vivo, né? Transplantou para poder viver minha vida. Então, não pensa assim, vamos ajustar essa fala. Não é um direito meu. É o que ele está sentindo, eu valido isso que ele está sentindo, eu respeito. Mas aí, a partir disso, a gente tenta, né, revisitar toda essa história para entender todos esses pontos que morreram aí, como ele mesmo diz, para que agora faça mais sentido e lembrando da própria condição, né, dele. Porque por mais que você transplante, você é um doente renal. Você tem a doença renal, né? E é difícil dizer né? Mas você tem a doença renal e o cuidado ele continua. Então a gente precisa estar junto no cuidado para que a pessoa ela possa se atentar a esses pontos. Isso. E falando em cuidado, a gente tem ainda mais uns minutinhos. Quais seriam os cuidados, né? A gente falando de doença, de possibilidades, de prevenção, inclusive. Qual seria o cuidado indicado ali? Eu acho que de modo geral a gente precisa se organizar melhor mesmo. E eu cobro isso de mim também, assim, com os nossos sintomas, sabe? De não banalizar, de não achar que a gente tem que dar conta de tudo, de achar legal, né? Quantas vezes, assim, eu me peguei em uma fala, por exemplo, assim, até quando eu trabalhava no hospital, eu tô com diarreia, né? Tô com uma intoxicação alimentar, mas consegui trabalhar. Olha que legal, né? Então, eu reflito muito sobre isso, assim. Muitas vezes eu fui trabalhar doente, achava isso que eu era muito forte, né? E hoje eu fico pensando, assim, né? Que o cuidado começa comigo, de priorizar o que eu tô sentindo. E também de conhecer, eu acho também, Juliana, que a gente precisa conhecer o que acontece, né? Quais são as doenças prevalentes. Então a gente sempre está lendo ali os boletins epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde, né? Quando veio a pandemia, eu imagino que muita gente foi estudar, né? O que era o Covid e como se cuidar. E eu acho que é essa mesma ideia da doença renal. A doença renal está aí. A gente precisa... Tem as páginas, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, da Organização, né, Internacional de Doença Renal, do Dia Mundial do Rim. Então, assim, as informações estão ali. A gente precisa ler, perceber como que isso se dá. E a partir disso, né, mediante qualquer sensação, e não só porque como a doença renal é silenciosa, acompanhar no médico, né, e fazer os exames preventivos para que você não tenha, né, nenhum impacto de algo que acaba acontecendo depois que a doença não está maior. Mas também, né, Juliana, mesmo assim eu já vi casos de pessoas que tinham feito tudo isso que eu falei, não tinha aparecido nada, e uma coisa rápida, 3 meses, 6 meses, apareceu a doença renal. Então, assim, é uma coisa que daí foi umas 2, 3 pessoas que eu ouvi que foi uma progressão muito rápida de uma outra doença que eles tiveram ali. Então isso pode acontecer também, né? Então também não dá pra gente ter um sentimento de culpa por não fazer tudo isso. E lembrando, né, se eu tenho condições de fazer tudo isso, porque às vezes a pessoa está em vulnerabilidade social. Então, essa ideia do cuidado que a gente precisa ter com a gente, e também de recorrer, né, aonde que eu posso tirar as minhas dúvidas e também fazer o meu acompanhamento. Mas se aparecer, se a vivência se apareceu, e aí? O que a gente vai fazer com isso, né? E a gente fala dos próprios hábitos, né? Então, a gente ouve muito a importância de fazer psicoterapia, né? Então, é um preventivo também. Eu falei, inclusive, na live passada, né? Não deixar para cuidar do telhado só em dia de chuva, do telhado quebrado só em dia de chuva.
E é justamente, então a psicoterapia ajuda nessa questão do autoconhecimento. A gente também fala dos hábitos, né? A gente ouve beber água, a importância de beber água. Eu ouço, mas eu não tenho hábito. Então cria estratégias para te lembrar. Deixa aqui, olha, uma garrafa de água, né, do lado, para que você possa te lembrar dessa importância. Exercício, atividade física também, o quanto auxilia, né, no organismo. Então são movimentos que ajudam, sim, que trazem ali uma qualidade de vida, e a ideia é essa, né? Ter a melhor qualidade de vida possível, diante de todos os contextos. Beber água é interessante, né? Que às vezes, no verão, a gente lembra, né? Porque tá calor, a gente sua bastante, mas às vezes eu vejo no inverno, né? Eu penso assim, caramba, eu passei o dia inteiro e não tomei nada de água. Então, quando a gente percebe, né, a importância, eu tenho duas coisas assim que na minha experiência eu levei muito para minha vida. Uma é tomar água, poder tomar água, né? Eu acho que isso é uma coisa. E a água mesmo, sabe? Minhas pacientes diziam para mim, já não quero tomar refrigerante, café, chá, eu quero tomar água, né? Eu não tô aqui refrigerante, para mim tanto faz. E aí eu acho que nessa minha experiência eu passei a valorizar mais o sabor da água, sabe? De ver que não estou bebendo por obrigação, que é bom mesmo, né? Que é importante. E o cuidado da alimentação, né? Que a gente precisa ter essa conscientização, às vezes a gente vai dar uma olhada ali no rótulo, do que a gente está comendo, pesquisando. Então, assim, eu tenho feito aí um propósito comigo com a alimentação também, né? Às vezes não dá, mas em boa parte dos dias de fazer escolhas mais saudáveis do que eu tô ingerindo, assim. Então, é uma construção, né? De hábitos, de exercício físico também. Isso. A gente vai sentindo mudanças no corpo depois que vai se desenvolvendo e envelhecendo. Então, a gente é um ser em construção, né? Então, esses cuidados, eles sempre vão ter que estar com a gente. Então, a ideia de hoje era essa, né? Trazer ali algumas falas para justamente... A ideia, eu falo muito da página, de mexer nas redes sociais, é para que a gente possa, de acordo com a nossa experiência, trabalho, vivência, contribuir com a sociedade, contribuir com a pessoa, o indivíduo, né? Como conhecimento mesmo, é a troca. Essa troca permite que a gente amplie esse conhecimento, né? Então, queria agradecer, Jéssica. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. A gente pode dar, inclusive, dicas de livros, filmes, aí para as pessoas que assistiram ficarem atentas no story, né? Aí a gente pode ir compartilhando essas informações para quem tiver, ou se quiser mandar uma mensagem para que a gente possa fazer essas indicações, né? Para que as pessoas tenham mais conhecimento, de fato, ajudar nessa campanha. Se a campanha existe é porque tem um sentido, tem uma demanda que aumentou, né? Então, queria agradecer você ter aceitado participar da live. Sei que é muito corrido para você, mas fiquei muito feliz quando você topou. E também dizer que você atende na clínica, né? A gente atende em clínica, então quem tiver interesse pode mandar mensagem também. Eu acho que é isso, né? Buscar o conhecimento em lugares seguros, porque tem muita coisa errada escrita aí na internet de modo geral. Então, se quiser informações mais médicas, tem a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Se for relacionadas à psicologia e doença renal, gente, na época, né, que eu estive presente na instituição, eu participei da construção de alguns textos sobre as várias temáticas ligadas à psiconefrologia, do blog psiconefrologia.com.br, tá? E ali, por exemplo, tem um texto que eu fiz, que é Elza e Fred, Um Amor de Paixão, que é um casal de idosos. Não falar muito do filme, mas eles trazem um pouco ali a temática da doença renal. Tem um outro filme que tem vários filmes que dá para recomendar, a gente pode depois colocar nos comentários, né, dos posts, Ju.
que daí acho que fica melhor. E mais pra frente, né, também daí eu disponibilizo a minha tese, que vai ter várias informações, assim, que podem depois, se alguém quiser entrar em contato comigo, entrar no nutricionista com conhecimento na doença renal. Eu conheço vários, posso indicar, um nefrologista, e aí a gente indica. Então tá bom. Então não esqueçam de comentar sobre algum tema referente à live, colocar a hashtag eu participei, para que a gente possa fazer o sorteio. Tem até meia-noite hoje para fazer esse comentário. Posteriormente a gente faz o sorteio. E o brinde é uma garrafa personalizada que tem da live, né, de que quem participou, reforçando essa importância do tema, do hábito e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, tchau, Jéssica. Bom final de semana para você. Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau, Ju.